Bom, é com muito carinho, né? Muita felicidade que eu estou aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, mediunidade, né? E muito no sentido da mediunidade como instrumento de transformação do ser, né? Então, boa noite para aqueles que estão aqui presentes e para todos os outros que estão nos acompanhando aí nos nossos canais, né? No Insta e no YouTube. Bom, mediunidade, instrumento de transformação do ser. Vamos começar a nossa jornada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é perguntar: médiuns, quem são? Né? Já que a gente está falando de mediunidade. Às vezes na casa espírita a gente chega e fala assim: onde é que estão os médiuns? Né? Aí eu pergunto aqui para vocês, né? Onde é que estão os médiuns? Essa é a nossa busca que a gente vai, porque embora nós estejamos na doutrina espírita, mas nós ainda entendemos que quem tem mediunidade é só aquele que a tem de forma mais ostensiva, como a gente fala. E não é verdade, né? Então, essa jornada que a gente vai ter hoje aqui, obviamente que a gente vai conversar um pouquinho, mas eu quero falar um pouquinho de alguns outros campos da mediunidade que às vezes nos passam desapercebido, porque é muito rico esse tema, mediunidade como instrumento de transformação do ser. A gente não tem ideia como essa comunicabilidade entre os dois planos, entre nós e o plano espiritual, ela tem promovido a melhora do nosso planeta e a nossa melhora como espíritos e até como seres humanos. Só para vocês terem uma ideia, para a gente iniciar já logo com uma reflexão, durante a pandemia, no livro que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, ele conta que entre 2019 e 2020, né, quando as equipes de cientistas se lançaram a buscar uma vacina para o Covid, ele fala que nos laboratórios os espíritos estavam lá inspirando, e muitos cientistas que estavam encarnados, quando desdobravam, iam para o plano espiritual, e as equipes espirituais, cientistas que estavam no plano espiritual, conversavam com os cientistas que estavam no corpo físico, e assim foi possível. Às vezes a gente se pergunta: puxa, foi muito rápido. Para a gente demorou muito, né? Porque nós estávamos no meio da pandemia. Mas para a ciência foi um passo gigantesco. Antes você levava 10 anos para você desenvolver uma vacina. Essa foi desenvolvida muito rápido, né? Por que será que aconteceu de forma tão rápida? Tem méritos os cientistas do plano material, mas tem uma ajuda muito grande. Então é nesse sentido, como um instrumento de transformação do ser e da própria humanidade. E aí vamos à resposta, né? A resposta está lá no livro dos médiuns, para a gente poder entendê-la. Diz o seguinte: olha, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, aqueles que sentem. Essa faculdade é inerente ao ser humano. Aqui ele já começa a nos dar uma dica. Então, se é inerente ao ser humano, nós todos somos seres humanos, né? Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, não é um privilégio exclusivo de alguns seres humanos. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. A gente vai ver o que são esses rudimentos, por que ele chama dessa mediunidade um pouco mais rudimentar. E aí conclui: podemos dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Então, quando a gente pergunta onde é que estão os médiuns, todos nós somos médiuns. Então, isso é muito importante. E aí, outro ponto importantíssimo
que leva para a gente concluir que nós todos temos, de alguma forma nós sentimos a equipe espiritual, pode ser que a gente até não sinta, mas não sente por quê? Porque não tem a sensibilidade de se perceber. Porque nessa outra pergunta, né, nesse outro item do Livro dos Espíritos, olha o que a espiritualidade vai nos dizer. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Ora, se os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina em nós, e nós todos somos médiuns, e se a gente não sente a influência dos espíritos, está faltando algo em nós. Está faltando a gente despertar para essa questão da mediunidade. Muito por conta de que, se eu não vejo nitidamente, se eu não sinto, né, se eu não sinto uma presença espiritual mais ostensiva, eu não tenho mediunidade. E aí eu não me considero como um médium. Mas não é verdade isso. Nós todos temos mediunidade. E para a gente entender melhor, a gente vai também lá no Livro dos Espíritos, e aí eu vou trazer um pouquinho, já dando mais um colorido, que a mediunidade é o seguinte, gente, ela vai desde uma simples inspiração, daqui a pouco a gente vai entender o que é uma inspiração, de uma intuição até quem é capaz de psicografar uma mensagem, psicografar um livro, ou mesmo da psicofonia, que é essa mais de você, até como a gente fala no cotidiano, de ter um processo de incorporação, né, de psicofonia, do espírito poder falar conosco. Nesses meio termos, gente, entre a inspiração, uma psicografia e uma psicofonia, tem vários outros estágios. Tem a clarividência, que é você ter a visão do plano espiritual. Mas eu quero trazer, né, essa aqui, quem tem psicofonia, psicografia, ela é mais patente, como os espíritos dizem, ou seja, é mais presente. Então a gente fala, poxa, fulano tem realmente mediunidade, ele traz mensagens, ele psicografa, ele tem a psicofonia, ele vê. Então são esses que a gente pergunta assim. Às vezes na casa até a gente pergunta, cadê os médiuns da casa? De forma equivocada, porque eu também tenho mediunidade, apesar de não ter a psicografia nem a psicofonia. Porque as outras duas grandes potencialidades estão nessas duas aqui, e aí eu gostaria de uma especial atenção, porque essas duas aí nós todos temos. É a inspiração e a intuição. E aí eu quero trazer duas historinhas para vocês entenderem como ela funciona. Vamos primeiro na inspiração. Nos conta André Luiz que ele estava visitando uma casa, né? Estava visitando um casal, acompanhado do instrutor espiritual chamado Alexandre. E eles estavam indo com o objetivo de quê? O marido, o esposo, ele estava sentindo umas energias muito estranhas, estava irritado, né? Estava meio calado, e isso estava atrapalhando uma segunda gestação que a esposa dele ia ter. Por quê? Porque o segundo filho era um ex-inimigo, né, do esposo, cujo nome é Adelino, a esposa Raquel e Adelino, eu vou chamar eles agora. Então era um ex-inimigo de Adelino. E a presença desse espírito no lar, já se aproximando para poder se ligar ao óvulo e iniciar o processo gestacional, estava influenciando energeticamente Adelino. Ele estava triste, não sabia por quê, mas estava irritado, calado, sisudo, e isso estava atrapalhando. Aí André Luiz, juntamente com Alexandre, vão porque Alexandre ia ajudar. Qual era o objetivo de Alexandre? É levar um pouquinho a sintonia vibratória de Adelino. Eles chegam à tardezinha, eles estavam jantando, né? E está lá, esposo de um lado, Adelino do outro, Raquel, e tinha o filho deles de 3 anos.
uma criança de 3 anos, era o filho mais velho. E no projeto reencarnatório, a Raquel ia ficar grávida do segundo filho, que é esse que eu estou comentando, que era um ex-desafeto, inimigo de Adelino. Eles chegam e a esposa tenta conversar com Adelino só com monossílabo. Ela perguntava uma coisa, ele não. Perguntava outra coisa, ele sim. Totalmente energeticamente, sabe, num estado negativo. Aí Alexandre, no plano espiritual, junto com André Luiz, fala: André Luiz, eu tenho que melhorar a sintonia do Adelino, porque senão ele não vai nos ajudar. Alexandre se aproxima do garotinho de 3 anos, né? Do jeitinho que está aqui na foto, só que eu não coloquei o garotinho, coloquei um espírito de uma jovem, ali, próximo de um jovem que está lendo ou escrevendo algo. É assim que acontece a inspiração. É um espírito que se aproxima e nos transmite uma ideia. Essa ideia, a gente nem vai perceber que é propriamente de um espírito, mas ela nos chega. Então, o que vai acontecer? André Luiz vai se aproximar, uma criança de 3 anos. Coloca a mão próximo do coraçãozinho dele, do fluxo energético do coração, e André Luiz diz que no momento que Alexandre colocou a mão, o garotinho ficou com os olhos mais brilhantes, mas não estava havendo um processo de psicofonia de incorporação, porque Alexandre não ia fazer isso com uma criança, ele estava apenas inspirando a criança. E aí a criança, com aquela inspiração, Alexandre começa a irradiar pensamento. E ele faz uma pergunta assim inusitada. Pergunta: mamãe, por que o papai está triste? Adelino toma um susto, porque uma criança de 3 anos, numa mesa de jantar, percebeu e perguntou assim: mamãe, por que o papai está triste? Aí a mãe dele: o papai está triste porque tem algumas coisas no serviço, nos negócios. Aí ele: mamãe, o que são negócios? E ela vai explicando. E aí ele pergunta: mamãe, por que papai nos negócios não está triste e aqui em casa está triste? Aí isso toca o coração do pai. Aí o pai fala: não, meu filho, eu não estou triste, né? Eu inclusive estou alegre, eu vou até lembrar quando a gente fez a nossa última viagem, o papai está alegre. Aí ele fala assim: papai, então se você está alegre, você vai comigo fazer a minha prece hoje na hora que eu for dormir? Aí ele: vou fazer a prece com você. Era o que Alexandre queria que o Adelino fizesse, porque no momento que vai ter a prece, vai ter todo um auxílio para ele melhorar a sintonia vibratória dele. O restinho da história eu deixo para vocês lerem nesse livro que se chama Missionários da Luz. Esse é um processo de inspiração. Todos nós temos. A pergunta que a gente faz essa é uma inspiração positiva. Os nossos processos de inspiração estão sendo inspirações positivas porque o plano espiritual ele é eclético. Tem espírito para dar inspiração positiva, como tem espírito para dar inspiração negativa. A escolha, a sintonia, ela vai ser nossa. Então, a mediunidade, para ser um instrumento de transformação do ser, a gente precisa, claro que o objetivo aqui da palestra é instrumento de transformação do ser para o bem. Vai ser necessário que a gente tenha algo a mais. E é isso que a gente vai caminhar um pouquinho. A intuição. A inspiração ficou bom com esse exemplo de André Luiz. A intuição, eu trago mais um exemplo de André Luiz, de um livro chamado Libertação. Aí André Luiz com um instrutor chamado Gúbio, né? Eles vão na casa de um juiz criminalista, né? Eles chegam lá na casa, qual é o objetivo do instrutor Gúbio? É fazer com que o juiz refaça uma sentença condenatória que colocou o jovem numa prisão, e a sentença ela foi injusta. E aí eles chegam, à noite já alta, o juiz está quase entrando no sono, quando ele dorme, que ele se desprende do corpo, Gúbio chama ele para conversar com ele no plano espiritual. Venha cá conversar comigo. O juiz reconhece, né, no plano espiritual, fala assim: o que você quer conversar comigo? Ele fala: olha, essa sentença que você deu para fulano de tal, ela é injusta. Aí o juiz argumenta: mas como injusta? Eu não dou sentença injusta. Ele: tem um erro no processo.
e o erro é esse. Ele observa, tem esse erro, então eu vou refazer a sentença. E aí o juiz no plano espiritual desdobrado faz a seguinte pergunta para Gúbio, fala, bom, mas como é que eu vou lembrar disso quando eu voltar para o corpo? Aí ele fala, não se preocupe, esse processo vai ser um benefício da tua intuição. Você não vai lembrar de toda a nossa conversa, não vai lembrar nem que eu conversei contigo, mas ao longo da semana, essas ideias vão brotando e vai te dar um desejo imenso de você rever as páginas desse processo e você vai encontrar lá o erro. E aí eu deixo para vocês lerem. Será que o juiz vai encontrar o erro? Aí fica a dica, porque senão eu vou contar o livro todo, né? Esse está no livro Libertação, um livro maravilhoso. Todos os livros de Chico são importantes. Mas entender o que é intuição, então, com base em André Luiz, inspiração é uma presença direta do Espírito, que está aí, pode até estar sentado aí do lado de vocês, né? Se eu tivesse clarividência, estava vendo vários amigos espirituais de vocês aí colocando a mão, ó, do jeito que está aqui, ó, falando assim, minha filha, meu filho, como é que está a sua mediunidade? E a intuição? A intuição já não é algo direto. A intuição é uma ideia que brota, uma experiência que a gente teve no plano espiritual, segundo esses dois casos de André Luiz, e que depois essa ideia vem, sabe? Puxa, gente, essa semana está me dando uma vontade imensa de ajudar as crianças da creche. Pode ter sido uma conversa lá no plano espiritual, algum benfeitor chegou, que tal você começar esse trabalho? Ou então trabalhar na livraria, ou fazer qualquer outro trabalho. Eu estou brincando que são frentes de trabalho da casa, que a gente sempre está precisando de trabalhador. Ou fazer o ESD, ou fazer o ESME. Gente, esse ano eu estou com uma vontade imensa de fazer isso. Esse início de ano, a gente recebe muitas pessoas que chegam e falam assim, não estão com nenhum problema grave, mas chegam assim, puxa, eu estou com uma vontade de, sabe, de despertar a minha espiritualidade, de me conhecer um pouco mais. Pode ser que seja uma coisa do próprio espírito, mas pode ser algum espírito amigo inspirando, ou pode ter sido alguma conversa no plano espiritual e a ideia vai brotando. E mais uma vez fica aquela interrogação, que inspiração a gente está tendo? Porque se é aquela para desistir, não ouçam. Não é nem uma boa inspiração e nem foi uma boa intuição. Mas se é uma para prosseguir, essas a gente tem que ouvir e seguir. A psicografia, gente, é tranquilo para a gente entender, né? A gente conversou essa história, por quê? Porque Chico era um médium de psicografia, a gente tem as histórias. Né? E a psicofonia, atualmente, gente, quem sente, né, que tem a psicofonia, hoje ela é utilizada muito para assistência no plano espiritual. É a mediunidade por excelência de assistir os espíritos necessitados. Mas isso fica para os capítulos do ESME que vocês vão fazer, tá bom? Porque aqui, gente, cada uma dessas daria para a gente conversar bastante tempo, mas aqui eu tenho que fazer um overview com vocês, né? Então, passada essa fase, a gente faz a pergunta. E eu preciso desenvolver a mediunidade? Os espíritos nos respondem. A mediunidade se manifesta nas crianças, nos idosos, em homens e mulheres, quaisquer que seja o temperamento e ou estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio da gente saber se a gente tem mediunidade ou não, se ainda tem dúvida. É experimentar. E qual é o local mais seguro para a gente experimentar nossa mediunidade? Numa casa espírita ou em algum templo que a gente escolha que tenha estudos espiritualistas, né? Na casa espírita, fazendo o ESO. É o local mais seguro. Tem um livro aqui no Fraternidade que se chama Fraternidade em Versos. É o nome do livro, eu ia falar Mediunidades em Versos. Esse não tem. O que tem é Fraternidades em Versos. É um livro psicografado por alguém da casa que nem imaginava que tinha essa potencialidade.
Depois ele foi descobrindo, experimentando, falou, não é que não é tudo meu, porque ele achava que ele fazia verso e achava que era tudo dele. Depois ele começou a ver, não, isso aqui é ideia minha, mas isso aqui não é. Então é dessa forma. Então tem que experimentar, né? Tem que fazer um curso de ESP. Tá baixo? É porque eu vou afastando, né? Vocês me avisem aí, levante a mão. E aí, gente, eu preciso experimentar para saber se eu tenho inspiração, intuição, psicografia, psicofonia? Sim. A minha mediunidade, ela está nesse campo aqui, olha. Não está nesse da psicografia e da psicofonia. Está no da inspiração e da intuição. E com o tempo, né, que a gente vai trabalhando com a equipe espiritual, a gente vai sentindo quando é algo nosso ou é algo inspirado. Essa palestra, quando eu comecei a montar, eu não sabia nem como é que eu ia começar. Aí eu comecei com ela escrevendo no Word. Em uma manhã, ela já estava toda esquematizada. Como? Se eu não tinha nem ideia. É óbvio que muita coisa eu já adquiri, mas certamente tinha, você vai dar uma palestra, então deixa eu dar uma ajudinha aqui. E ela veio e foi sendo montada. Então é dessa forma. Inspiração e intuição, a gente não precisa se preocupar se está sendo de um espírito, se é nós. A gente só tem que saber qual é a ideia que está vindo. Se é uma ideia que vai me levar para o bem ou se é uma ideia que não vai me levar para o mal. Essas que não é para levar para o mal, deleta. E fica só os que vai levar para o bem e aplica. Porque os espíritos não vão escrever, por exemplo, algo para a gente, não vão fazer. Eles nos dão a ideia. E a gente é que tem que colocar em prática. Porque senão a gente fica sem mérito, né? Como os espíritos nos dizem. Bom, a gente viu que precisa desenvolver, que a mediunidade está em todos nós. E aí fica, todos vocês, assim como eu, quero me sintonizar só com a turma do bem, né? Só com os bons espíritos, para poder auxiliar aqueles que necessitam. O que fazer para se sintonizar com os bons espíritos? Tem umas dicas. A gente vai primeiro ouvir o seguinte, que está no Livro dos Médiuns. O desenvolvimento da mediunidade tem relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Independe do moral. O mesmo não se dá, porém, com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Eu posso ter uma mediunidade fantástica, ou só de inspiração. Eu posso vir fazer o curso do ESME completo. E mesmo assim, eu posso correr o risco de não receber só inspiração de espíritos bons. Puxa, então o que eu preciso fazer mais? É o que a gente vai em busca, né? Precisa fazer mais um pouco. Ou seja, eu tenho que caminhar um pouco mais. Para eu entender a minha mediunidade, eu tenho que experimentar. Aí eu experimento. Para eu me sintonizar com os bons espíritos, eu tenho que fazer mais um pouquinho. Não basta só eu estudar e experimentar a mediunidade. Por isso é que a gente vê, gente, grandes médiuns, que eu não vou citar o nome para não ser indelicado, que tinham mediunidades fantásticas, ainda tem, porque ela se radica no organismo, inclusive de curar, e que se perderam. Por conta de quê? Experimentaram a mediunidade, mas não avançaram na sintonia com os bons espíritos. E como fazer isso? Vamos em frente. Mais uma dica aqui do Livro dos Médiuns. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de esclarecerem ou não aproveitam. Então eu tenho mediunidade, principalmente a mediunidade mais forte, percebo a equipe espiritual e fico postergando esse conhecimento da mediunidade. Deixo de utilizar a mediunidade. Gente, a mediunidade ela tem um propósito. Nós vamos descobrir lá para o finalzinho da palestra esse propósito. Então ela tem uma razão de ser. Se tem uma coisa que não é imposta por espírito quando ele está fazendo o planejamento reencarnatório dele, é essa mediunidade
para você fazer determinado trabalho. Ela pode até vir como uma expiação, mas você não precisa fazer nada. Às vezes ela vem para ser uma dor a mais. Mas quem tem a mediunidade, que toca o conhecimento, que sente o desejo, tem que dar uma paradinha, experimentar e se sintonizar com os bons espíritos para fazer belos trabalhos. Vamos entender um pouquinho como a moralidade do ser humano influencia na mediunidade dele. Para isso, eu vou pedir apoio de Chico, nesse livro Os Mensageiros, né? É do filme, né? Coisa nova, atual. Que bom, né? Então, esse livro Os Mensageiros, que é do filme, não vou falar nada do filme. Um breve comentário, né? Na colônia espiritual Nosso Lar, que é bem relatada no primeiro livro, que se chama Nosso Lar, tem 5 ministérios. E tem um ministério que se chama Ministério da Comunicação, onde estão os trabalhos ligados à mediunidade. Olha que coisa bacana! Tem um local nas colônias espirituais que cuidam da mediunidade. Nesse ministério tem um centro de mensageiros, onde médiuns se preparam para suas jornadas reencarnatórias com seus projetos mediúnicos. Então, todos nós estivemos em alguma colônia espiritual, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, e se eu sinto de alguma forma atraído por algum trabalho na casa espírita, que eu sei que todos vocês se sentem, naturalmente a gente passou por treinamentos. E aqueles que vêm, seja para dar palestras, assim como eu estou aqui, seja como médiuns da casa, eles fazem um curso específico. Quando eu falo isso para a turma no ESME, fica todo mundo achando que eu estou inventando coisa. Não sou eu, são os espíritos que dizem. A gente passa assim 30, 40 anos no plano espiritual fazendo cursos de mediunidade para vir. Aí fica a pergunta: Loriano, por que eu tenho que fazer um curso de ESME na casa espírita se eu já fiz? Porque a gente precisa despertar essa consciência, mas ela já está toda lá. Bezerra de Menezes, antes de conhecer a doutrina espírita, ele não sabia nada de doutrina espírita, nem se ligava com doutrina espírita. Ele começou a ler o livro dos espíritos e começou a falar: mas eu já sei isso. Quando ele terminou de ler o livro dos espíritos, ele falou: eu já sei tudo isso. Por quê? Só a mente dele encarnada que foi aumentando o nível de consciência, resgatando coisas que estavam lá no espírito, na mente do espírito, para dentro do nível de consciência. Então a gente se prepara. E aí eu quero contar 2 casos para vocês. Já dei spoiler, mas fica o final, eu nunca falo. O final eu nunca falo porque eu deixo. A mediunidade de inspiração e de... porque eu não quero deixar vocês tristes também, né, com a mediunidade. A mediunidade de inspiração e de intuição é de 2 casos positivos, né? Já imaginaram o quanto seria bom que todos os juízes, né? Espero que não tenha nenhum aqui, para não ficar chateado comigo, que todos os juízes ouvissem a equipe espiritual quando dorme, iam rever os processos, iam cuidar mais. E, gente, vocês acreditam que isso acontece só com o juiz? Eu escolhi esse caso porque se eu falasse do médico que vai fazer uma cirurgia delicada, ele dorme, a equipe espiritual vem e fala assim: olha, esse paciente que você vai fazer a cirurgia, ele tem esses aspectos, toma cuidado com isso. Aí no outro dia ele acorda, quando ele está lá no centro cirúrgico, essas coisas brotam novamente. Aí vocês iam pensar: então a equipe espiritual se liga muito, porque está ligado com vida. Gente, aqui é coisa jurídica, né? A gente acha que na política, nas questões jurídicas, os espíritos não se preocupam. Estão trabalhando em todas as frentes. Então, por isso que eu escolhi o do juiz. Eu contei 2 casos positivos. Aqui, para fixar, eu vou contar 2 casos de influência moral que não foi tão positivo. O primeiro deles já diz aí o nome, né? A queda de Otávio. Está nesse livro Os Mensageiros. André Luiz conta que ele encontrou esse espírito Otávio lá no centro de mensageiros.
lá na colônia Nosso Lar. E estava lá visitando, né? Olhando, vendo, falou, puxa, é aqui que se faz os cursos? Aí o instrutor dele falou, é aqui que se faz os cursos. Mas André, seria bom tu conversar com aqueles que chegaram do plano físico e que fizeram cursos aqui para te saber se eles foram bem-sucedidos ou não. Gente, André Luiz não conta nenhum caso de um que foi bem-sucedido. Talvez porque os que não foram bem-sucedidos fique melhor para nós. E ele encontra esse senhor Otávio e vai conversar com o Otávio. E o Otávio vai contar para ele, fala, André, eu fiz todo um planejamento reencarnatório, fui auxiliado pelo Nosso Lar para o exercício da mediunidade mesmo ostensiva, de psicofonia, né, para ser trabalhador numa casa espírita. Eu fiz todo o meu planejamento reencarnatório. No meu planejamento reencarnatório, André, estava previsto o seguinte, como eu ia desenvolver essa mediunidade e eu tinha que ficar no trabalho, e eu tenho muitas tendências ligadas à área da sexualidade, eu ia receber 5 e 6 espíritos, né? Eu ia receber no planejamento 6 espíritos que viriam para mim pela orfandade. Qual o objetivo desses 6 espíritos, André? São espíritos já com certa evolução, eles iriam me ajudar, porque iriam reencarnar, a gente ia viver uma vida humilde e eu ia ter que trabalhar para cuidar desses 6 espíritos, porque ia ser só eu e eles. Então, esses 6 espíritos foram que me ajudaram aqui no plano espiritual, me resgataram nas zonas umbralinas da minha última reencarnação e eu fiz o planejamento com eles. Eles aceitaram e eles iam ser a minha felicidade. Minha mãe, que eu escolhi, André, ela ia me introduzir na doutrina espírita, mas como eu precisava ter fibras, ela ia desencarnar muito cedo, para mim poder ficar órfão, e quando a gente fica sem esse colo materno, a gente fica mais forte. André, feito tudo isso, eu fui para o plano espiritual. Aí André falou, e me conta como é que foi. Ele falou, olha, eu vim com a sensação de um falido. Sabe o que aconteceu, André? Reencarnei, nasci, minha mãe me levou para o centro espírita. Quando eu tinha 10 anos, ela voltou para o plano espiritual. Como a gente esquece, André, eu me revoltei. Meu pai, como tinham ficado eu e mais 2 irmãos, meu pai casou-se novamente e essa esposa trouxe mais 3 irmãos para mim. Eu fiquei ainda mais revoltado, porque eram 4 pessoas dividindo o lar que era da minha mãe. Mas, como eu tinha minha mediunidade, os meus tios, meu pai trabalhava para sustentar a gente, e meus tios continuaram me levando para a doutrina espírita. Passei a adolescência, recebia os espíritos, eles me mandavam mensagem, Otávio, te dedica, Otávio, seja mais tolerante, ame sua madrasta. Ele falou, André, mas eu não conseguia, meu orgulho era mais forte, André. E aí, a minha segunda mãe, mesmo sendo muito caridosa, eu não aceitava. Meu pai desencarna quando eu tinha 18, 19 anos. E aí ficou eu como filho mais velho e minha madrasta com 6 crianças. E ela falou, André, me ajuda. E eu falei, não vou ajudar. Ficava pensando, como? Eu, jovem? E a minha vida? Ele falou, André, o orgulho sempre falando mais alto. Minha madrasta desencarna. E eu fico com as 6 crianças, André. Sabe o que eu fiz, André? Joguei as 6 crianças na rua e fui tocar minha própria vida. Os 6 espíritos que estavam no meu planejamento reencarnatório, eu recebi como órfãos, eu joguei a própria sorte. A partir daí, André, foi só derrocada. Porque eu comecei a ter muitas complicações no sexo. Por quê? Porque eu fiquei com tempo livre. A ideia do meu planejamento reencarnatório era cuidar das 6 crianças e ter que trabalhar para cuidar delas. Isso não ia me dar tempo. Eu não ia viver na ociosidade. Já cheguei mais próximo, Fernando. Eu estou ligado na equipe espiritual, gente. Eu vi um espírito se deslocando aqui pela direita, né?
Não, foi alguém que chegou aqui por intuição e falou, Loriane, encosta. Não é assim que funciona, né? Inspiração. Deu para vocês perceberem o planejamento reencarnatório de Otávio? E a gente reclama das coisas que vão acontecendo com a gente, né? A mãe desencarnou, era para quê? Para ele ser mais forte. O pai desencarnou, que era para ele poder ajudar. E estava no planejamento reencarnatório, ele recebeu os 6 órfãos. Esses espíritos, gente, imagina você conviver numa casa com 6 amigos espirituais. Ia ser uma maravilha. Aí ele conta que ele jogou os 6, depois teve um casamento que não foi muito bom, porque ele se ligou mais para o sexo, e aí tanto a esposa dele quanto o filho eram espíritos inferiores que ele canalizou para próximo dele. Ele vai desencarnar com 40 anos, totalmente adoecido. Por que ele não cumpriu a missão dele? Vamos deixar mais para frente, para a gente ver, porque eu quero contar um segundo caso. Não fiquem tristes por conta de Otávio. Ele já está no plano espiritual, já está se planejando, mas isso serve para a gente. O outro é Belarmino. Belarmino é como Loriano. Ele veio para palestrar, para conversar com os espíritos, não veio com mediunidade ostensiva. E André encontra ele. E aí, Belarmino, como é que foi? Ele falou, André, também voltei como um falido, meu irmão. Mas me conte. Ele falou, olha, fiz um planejamento, né? Me consorciei com vários espíritos aqui, amigos, que iam com a mediunidade ostensiva, e eu ia cuidar deles, sendo doutrinador nas reuniões mediúnicas, sendo palestrante, né? E chegando até ser presidente da casa espírita. André, eu consegui tudo isso. Teve um espírito muito amigo que reencarnou comigo, que foi a minha esposa, a gente se encontrou, e ela sempre me dando um apoio e me chamando a atenção. André, cheguei nas reuniões mediúnicas, cuidava dos médiuns, mas, André, comecei a enveredar só para o campo da ciência espiritual. Utilizava os médiuns para a gente experimentar. E não trabalhei muito a parte moral da doutrina espírita. E aí, as minhas experiências começaram a não dar certo. Eu colocava os médiuns e não tinha nenhuma resposta do plano espiritual. E aí comecei a ficar com dúvida, será que essa coisa de espiritualidade existe? Entrei num processo de negação da doutrina espírita, que como presidente da casa espírita eu abandonei, embora na própria casa espírita eu tenha recebido muitas orientações que vinham para mim, inclusive da minha esposa. Como eu era bom de fala, bom de oratória, eu fui para a política, mas não para a boa política, André. Envolvido por alguns amigos, eu fui para essa política mais difícil. Acabei minha vida, André, rico, mas enfermo da mente e do espírito. E aqui estou hoje. Tu pode sentir até o cheiro do uísque que eu ainda tomava na minha época. E André falou que sentia mesmo ainda os odores dele. Por que esses espíritos eles faliram? E nós? O que vamos fazer? É o que a gente está pensando, né? Porque a gente corre risco, não corre? Corre, a gente corre risco. A primeira coisa delas é o seguinte, é o que a gente sempre ouve, mediunidade tem que ser com Jesus. Isso às vezes, gente, é um jargão, mas o que é a mediunidade com Jesus? A mediunidade é com os ensinamentos de Jesus. A mediunidade com Jesus quer dizer o seguinte, não basta eu desenvolver a minha mediunidade. Não basta só eu trabalhar numa mediúnica. Não basta só eu vir e fazer palestras. Eu tenho que me desenvolver moralmente. Eu tenho que ter capacidade de perdoar. Eu tenho que ter capacidade de ser indulgente. Eu tenho que ter capacidade de tolerar as imperfeições. Eu tenho que me tornar um espírito benévolo. Só assim eu vou conseguir cumprir a minha missão. Caso contrário, eu não vou. Algum momento eu vou me desviar da minha trajetória. Só com Jesus ela funciona? Funciona.
Mas e para ela ficar melhor? Nós que estamos na doutrina espírita. Tem que ser com Kardec. E quando a gente fala assim, olha, temos que desenvolver a nossa mediunidade com Jesus e com Kardec, a gente fala, peraí, mas eu não estou ofendendo quem desenvolve a mediunidade em outro local, mas isso aqui é para quem está na doutrina espírita. Por quê, gente? O melhor livro que nos orienta para a gente experimentar, lembram que lá no começo a gente tem que experimentar a mediunidade? O melhor livro é o livro dos médiuns, para a gente experimentar a nossa mediunidade, com segurança, sentir. Depois que eu experimento a minha mediunidade, começo a trabalhar a mediunidade, eu tenho que parar? Não. Eu tenho que começar a pegar esse evangelho, que é o evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, e colocar em prática. Se eu fizer isso, eu tenho probabilidade de, quando chegar no plano espiritual e for conversar com o André Luiz, falar, André, cumpri 70%, André, estou feliz. Vocês não querem que aconteça isso? É isso, gente. Mediunidade com Jesus. E por isso é que eu falei da intuição e da inspiração. Porque comumente existe uma coisa psicosférica no movimento espírita que fala assim, o médium tem que se desenvolver moralmente. E a gente fica pensando só no médium ostensivo. Olha o erro. Principalmente eu que só tenho mediunidade de inspiração. Não. Todos nós temos mediunidade. Imagina o seguinte. Querem ver um exemplo? Nos conta Humberto de Campos, só para vocês verem como as equipes espirituais, elas utilizam muito a mediunidade de inspiração e intuição. Nos conta Humberto de Campos, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho, coordenado por Ismael. E Ismael escolhia quem é que vinha ser governante do Brasil. Escolheu Dom Pedro veio, e Ismael chega para Jesus, Jesus, não estou conseguindo inspirar ou intuir Dom Pedro. Por que ele não conseguia? Dom Pedro era um espírito que moralmente não era tão bem, né? Coitada da dona Leopoldina. Ele fugia nas noites, Rio de Janeiro, muitas facilidades, não estamos conseguindo. E Ismael vai até Jesus, Jesus, a coisa está difícil. Aí Jesus fala, não te preocupe. E aí a equipe espiritual dá um jeitinho de Dom Pedro voltar e vir um outro espírito para substituir Dom Pedro, que foi Dom Pedro II. Esse sim foi mais bem inspirado. Nenhum dos dois tinha mediunidade ostensiva, pelo menos pelo que se cataloga. Entenderam como é que a mediunidade... Mas por que determinadas pessoas têm mais facilidades ou não? A conexão com o bem. Nós não somos um Dom Pedro II, que nem precisou da doutrina espírita. Nós somos um Dom Pedro I. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente se conecta com espíritos inferiores e aí a gente não utiliza a nossa mediunidade como instrumento de transformação do ser. Por que isso? Porque, gente, o médium, e aí todos nós, bem-sucedido é aquele que busca essa diretriz aqui, olha, que está no Evangelho. O verdadeiro ser humano de bem, ou o verdadeiro médium de bem, o verdadeiro espírita de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência, sobre seus próprios atos em si mesmo, pergunta todos os dias, fiz algum mal? Aí vocês perguntam para vocês, fiz algum mal hoje? Aí eu lembro, não vou fazer novamente amanhã. Fiz todo o bem que podia, ajudei lá no almoço, lavei os pratos, fiz a comida, conversei lá com alguém, é mais ou menos isso. Desprezei voluntariamente alguma ocasião de ser útil, teve alguém que bateu pedindo alguma coisa, eu fui lá, não meu irmão, vem cá, vou te dar até um almoço, Tem alguém que tem queixa de nós?
Essa aqui é boa, né? O homem de bem, ninguém tem queixa. E às vezes, a gente intuitivamente, não por bons espíritos, é levado a falar o seguinte, para justificar: ah, nem Jesus satisfez todo mundo. Não é uma questão de satisfação. O Evangelho, os espíritos superiores nos dizem o seguinte: o homem de bem, ninguém vai ter queixa contra ele. Essa é a nossa meta. Enfim, se fez todo o bem que ele desejaria. O bom espírita e o bom médium é aquele que compreende, ou seja, que busca ler, estudar, mas principalmente o que sente esses ensinamentos. Ou seja, eu compreendo, estudo a mediunidade, estudo o ESD, me preparo, eu tenho que fazer esse trabalho. Mas eu tenho que buscar sentir. Como é que eu vou sentir? É sentir se eu estou perdoando mais, é sentir se eu estou sendo tolerante, né? É sentir se eu estou fazendo mais o bem, para mim poder ir sentindo esses 3 pilares que é da caridade, e aí eu vou aferindo e vou avançando. Se eu fizer isso, estou no bom caminho, estou conseguindo cumprir o meu planejamento reencarnatório. E para a gente se encaminhando, né, para o nosso tempo, e entender, porque agora eu vou trazer casos de sucesso, para ninguém saber ficar triste, né? Quero fazer alguns reconhecimentos, um muito especial, o último que eu vou fazer. Então vamos começar o seguinte: não dá para a gente falar de mediunidade sem essa figura, né? Vocês conhecem essa figura? Botei o nome. Se liguem na data que ele nasceu e no ano que ele desencarnou. Por quê? Porque eu falei que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente vai entender uma coisinha nessa conexão. Então, Chico nasceu em 1910 e morreu em 2002. Ele é o maior expoente da nossa mediunidade. Por isso a gente vincula a mediunidade sempre à psicografia, psicofonia. Mas tiveram, para Chico encontrar espaço para mediunidade dele, outros espíritos vieram, sabe, cavar o terreno, lançar sedimentos fortes, porque no Brasil, gente, não tinha doutrina espírita. E aí o primeiro deles, Bezerra de Menezes, não tinha mediunidade ostensiva, mas vocês têm dúvida que tinha mediunidade de inspiração intuitiva? A gente não tem dúvida. Bezerra de Menezes foi o responsável, além de tudo, de ser o médico dos pobres, de unificar o movimento espírita, e graças a ele é por isso que a gente está aqui hoje, numa casa espírita, porque senão era possível que não tivesse as casas espíritas. Ele unificou, na época lá no Rio de Janeiro, né? Ajudou a fundar a Federação Espírita Brasileira, que é esse núcleo que nos ajuda hoje com os estudos e com a divulgação da doutrina espírita. Eu quis fazer essa homenagem porque vocês sabem o que vai acontecer no próximo final de semana aqui no Fraternidade? A Quaresma. A Quaresma é fruto desse movimento dos espíritos espíritas encarnados e desencarnados para promover a doutrina espírita nessa terra do Consolador prometido. Então Bezerra de Menezes ele veio com essa missão. Quem nos conta é Humberto de Campos no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bezerra de Menezes é convidado por Ismael. Ismael chama: Bezerra, vem cá, meu filho. Preciso que você reencarne para você dar uma força no movimento espírita no Brasil, para poder ele tomar força. Ele vem e cumpre a missão dele. É tanto que 50 anos depois, no plano espiritual, tudo que a gente gostaria, Maria Santíssima de Nazaré vai mandar uma emissária chamada Celina, vai dizer: Bezerra, você não precisa mais ficar nesse planeta aí, você pode ir para outro planeta, melhor, mais feliz. Quem aqui não gostaria de ir? Todo mundo, né?
Adivinha o que Bezerra diz? Não, Celina, diz para Maria que eu não quero, pelo amor de Deus. E eu quero é continuar trabalhando no planeta Terra para ajudar, para a nossa felicidade. Né? Então é possível que na Quaresma, Bezerra de Menezes deu uma passada por aqui. Ou vocês acham que não, que a espiritualidade está tão distante? Óbvio que não. Ele é o espírito que cuida da doutrina espírita. Mas não foi só ele, gente. Um só espírito não consegue. Uma andorinha não consegue fazer uma revoada. Outros espíritos esquecidos. Bezerra de Menezes e Chico a gente sempre lembra. Por isso é que é um reconhecimento. E eu quero mostrar para vocês alguns. Alguém já ouviu falar em Batuíra? Que nome estranho, né? É o nome de uma ave. Batuíra, gente. Português, veio para o Brasil, chegou aqui pobre e começou a ficar rico. Teve um único filho, o filho dele desencarna com 12 anos e ele fica desesperado. É consolado numa casa espírita, conhece a doutrina espírita e fala o seguinte: não dá para esse conhecimento que me consolou ficar parado. E começa a difundir a doutrina espírita no Brasil. 1839, 1831. Vocês vão observar que há como a espiritualidade fala, uma falange, há um grupo de espíritos reencarnando para fazer esse movimento da doutrina espírita. Para depois, 1910, Chico poder vir e já ter espaço para poder as obras de Chico, já ter a Federação Espírita Brasileira, porque senão as obras de Chico poderiam ser ignoradas. Mas tem mais gente vindo. E aí, gente, Batuíra vai ser responsável por fundar a Federação Espírita de São Paulo. Esses espíritos, eles vieram para unificar. E certamente conheceu Bezerra de Menezes, trabalharam junto. Mas pouco falado. Esse, vocês não vão conseguir nem pronunciar o nome. Eu acho que é Ángel Aguarode. Ninguém conhece. Mas um espírito espanhol veio para a América, morou primeiro na Argentina e depois veio para o Brasil, no Rio Grande do Sul. Conheceu a doutrina espírita na Espanha e é daqueles espíritos que Jesus falou: meu filho, aí não vai ter como frutificar. Vai para a terra do Cruzeiro. Ele veio, ficou no Rio Grande do Sul e fundou a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Observaram que os espíritos foram se localizando assim por estados e Bezerra de Menezes centralizando no Rio de Janeiro. Caibar Schutel, esse aqui é mais conhecido. Nem tanto, porque ele tem obras. Farmacêutico, viveu em São Paulo, no interior de São Paulo, e ajudou a divulgar. Não tinha a psicografia, mas escreveu vários livros por inspiração e por intuição. Viana de Carvalho, militar. Olhem as datas, gente. 1839, 1831, esse aqui um pouquinho mais à frente, 1860, 1868, 1874. Espíritos que foram nascendo. Mas, gente, a equipe espiritual não manda só uns, ela manda vários. Mas o que teve de espírito que não conseguiu, eu estou trazendo esses, é porque esses espíritos eles conseguiram, né? E ficaram, depois eles mandam mensagem do plano espiritual e tem a obra deles. Viana de Carvalho, militar. Qual era a função de Viana de Carvalho como militar? Ele ficava nos destacamentos. Morava um período no Nordeste, um período no Norte, um período no Sul, um período no Centro-Oeste. Adivinha o que ele fazia? Em cada local que ele passava, ele fundava um centro espírita. E deixava lá. Ajudou a difundir a doutrina espírita no Brasil todinho, olha. Como uma abelhinha que sai polinizando, né? Levando. Então esse foi o trabalho de Viana de Carvalho como militar. A gente pode dizer, puxa, como militar, função incompatível com a bondade, com a... Ele conseguiu, né?
Então, não é a função do espírito encarnado. Lins de Vasconcelos. Sabem como é o nome? Vocês já ouviram falar no banqueiro dos pobres? Não, né? Mas já ouviram falar no médico dos pobres, não já? O banqueiro dos pobres é Lins de Vasconcelos. Ele se tornou um empresário do ramo de madeireira milionário, gente. Sabe o que ele fazia com parte dos recursos dele? Ele financiava todo o que tinha de aporte financeiro para o movimento espírita. Onde ele sabia que tinha uma casa espírita ou uma federação espírita necessitando de auxílio, ele ia lá e mandava: está precisando construir? Vamos construir. Então cada espírito, ele veio com a sua função. E aí é por isso que nós estamos aqui. Nós não temos nenhuma dessas missões, né? Nós não temos que estar divulgando a doutrina espírita pelo Brasil. A gente não tem que estar divulgando a doutrina espírita na nossa cidade muito. Então a gente já chega e já recebe todo esse segmento. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio está em nós mesmos, de nós vencermos as nossas dificuldades. Nós temos, gente, uma casa, que é a Fraternidade, que nos espera. Nós temos a doutrina espírita. Não temos as dificuldades de Chico que ele tinha para psicografar os livros, que era dor na coluna, era angina, né? Eram espíritos que assediavam ele. Nós temos os nossos, mas a gente só precisa pegar essa literatura, ler e colocar em prática. Não é maravilhoso isso? Isso só foi possível porque essa turma pegou a mediunidade deles, de inspiração, de intuição, de psicografia como Chico, e colocou. Jesus se conectou com a equipe espiritual e conseguiu desenvolver esse trabalho. Mas nós que estamos no Fraternidade, a gente tem um reconhecimento a mais. Vocês estão olhando essa casa? Já pararam ali para olhar a creche? Já visitaram a creche Estrela do Oriente? Essa senhora, Dona Margarida dos Santos Rocha. Óbvio que, junto com Dona Margarida, eu vou citar só 2 nomes. Os outros eu vou deixar em reticências. Se juntaram outros espíritos, como Auxiliadora, como Edmar, para que a gente tivesse esse ambiente aqui. Auxiliadora e Edmar vocês conhecem, né? Eu só trouxe foto de gente que já está no plano espiritual. Então esses a gente pode ainda encontrar no corredor, né? Se juntaram a Dona Margarida. E como é que é essa história? É muito bela. É a história da creche do Fraternidade. Sem eles, a gente não estaria aqui. Mas sem essa turma que estava por trás, Lins de Vasconcelos, né? Batuíra, Chico, Bezerra de Menezes, a gente também não estaria aqui. Esses espíritos, eles tiveram uma dedicação a mais do que é pedido para nós. Margarida dos Santos Rocha, por volta de 1993, né? Essa história eu peguei ainda do espírito vivo, com a Auxiliadora. Falei: Auxiliadora, eu tenho que escrever isso e contar para a Fraternidade, porque isso a gente vai esquecendo. Só a turma que estava aqui no início que lembra. 1993, ela está no apartamento dela lá no Rio de Janeiro. Tinha mediunidade, né? Aí tem a ver com mediunidade, né? Óbvio. Ela tinha uma mediunidade de clarividência. E ela sai, né? Ela contou para a Auxiliadora que era assim: depois do almoço ela saiu e vinha para o quarto dela para descansar. Ela entra no quarto, entra o irmão dela, em espírito, do plano espiritual, chamado Manuel de Jesus, que tinha desencarnado na década de 50. Ela falou que tomou um susto, porque ela nunca tinha encontrado, ela sempre foi nas casas espíritas, mas nunca tinha encontrado Manuel de Jesus. E ela fala: Manuel, meu irmão,
que você quer? Onde é que você está? Você está bem? Ele falou, não, estou bem. Estou numa colônia espiritual Estrela do Oriente. Entenderam por que o nome da creche é Estrela do Oriente? Estou numa colônia espiritual Estrela do Oriente. E, Margarida, a mensagem é direta. Volta para São Luís, procura a auxiliadora e funda uma creche. E depois um centro espírita. E aí, vocês iriam voltar para São Luís? Graças a Deus, ela seguiu as orientações. Voltou para São Luís e falou, auxiliadora, meu irmão me apareceu, me falou que eu tenho que montar uma creche e um centro espírita. Mas eu não sei como, que eu não tenho dinheiro. Mas ele me falou que vai chegar. E aí ela conta que ela não sabe como apareceu um processo na justiça, lá do trabalho dela, não sei se ela era servidora pública, que ela ia receber uma indenização. Nenhum espírito precisou dizer para ela que aquele dinheiro era para comprar a creche. Ela mesma falou, opa, o dinheiro chegou. E ela pegou o dinheiro e falou, auxiliador, eu tenho que ver, porque Manuel de Jesus me mostrou o local, através da minha clarividência. E saiu. Um domingo, como esse de hoje, de manhã, a auxiliadora conta que ela era uma espírita que gostava de ir na missa, né? Ela falou, auxiliadora, estou com vontade de ir numa missa, me leva. A auxiliadora, vou pegar, ela já estava idosa. E esse espírito, gente, era minha vizinha lá no Vinhais e eu não sabia disso. Depois que eu fui descobrir. Vizinha assim, quase de frente. Aí ela falou, auxiliadora, me leva. A auxiliadora falou, vou te levar. Vou te levar numa igreja lá do Vinhais Velho. Adivinhem qual foi a igreja que Dona Margarida dos Santos veio? Igreja de São João Batista. A auxiliadora trouxe ela no carro, não sei como é que estava, estacionou e ela olha a rua Jericó. Você sabe que essa rua aqui é a rua Jericó. Quando ela olha a rua Jericó, que não era nem bem uma rua, era só pedregulho e mato, ela fala, auxiliadora, é aqui que eu vi que eu tenho que fundar a creche. E a partir daí, a gente está aqui nesse projeto. Muitos outros espíritos se juntaram, como eu falei, a auxiliadora Edmar, e é por isso que a gente está aqui. Então, olha só como a mediunidade vai sendo instrumento de transformação não só do ser, mas de vários seres. E nós estamos aqui. Essa obra precisa ser continuada. Quem vocês acham que vai dar continuidade no plano encarnado? Quem? Quem vocês acham que vai dar continuidade? Nós que vamos. Tem pessoas que chegam aqui no Fraternidade que falam assim, eu estava buscando um centro espírita há anos, quando eu cheguei aqui eu me senti em casa. A gente tem que pegar essa intuição e fazer como Dona Margarida. A gente não precisa mudar de cidade, a não ser que chegue algo para a gente mudar. Mas a gente precisa começar o nosso trabalho, para que a nossa mediunidade possa ser um instrumento de transformação do ser. Espero que Batuíra, e principalmente Dona Margarida, seja nosso instrumento de inspiração, para que a gente possa fazer a nossa transformação, gente, porque a obra, gente, ela continua. Será que nós não estávamos no centro de mensageiros, né? Quem tem mediunidade aí que sente, será que não estava no centro de mensageiros se preparando, fez um belo de um planejamento reencarnatório? Nós estamos com a casa pronta, a obra está pronta, só precisa um pouquinho do nosso empenho, né? Para a gente poder fazer a nossa jornada de luz. Obrigado. Fernanda. Sim. Para a Dona Margarida. Também.